Voltando, portanto, à nossa terceira aula, vamos falar agora do crime de assédio sexual, que está previsto no artigo 216-A do Código Penal. Em seguida, eu já passo a tratar do crime do artigo 216-B, que é da exposição não autorizada da intimidade sexual, o crime de registro não autorizado da intimidade sexual, ok, pessoal? Então, somente esses dois tipos penais agora nessa nossa aulinha. O 216-A trata do famoso crime de assédio sexual. O que vem a ser o crime de assédio sexual? Vejamos, então, o tipo penal que versa sobre o crime de assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Pena de detenção de 1 a 2 anos. Tá? Parágrafo 2º fala que a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Então aqui consideramos tendo a tutela da liberdade sexual do indivíduo, seja homem, seja mulher. Aqui ainda continua o constranger alguém. O alguém pode ser qualquer pessoa como sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa como vítima desse crime. Não importa o sexo, não importa a orientação sexual. Aqui também, além dessa questão da liberdade sexual, nós temos a proteção à liberdade sexual, mas numa esfera mais especial, numa esfera mais peculiar, que é o ambiente em que há uma relação de trabalho, um exercício, uma liberdade da relação de trabalho entre o agente e a vítima, propriamente quando há uma relação de hierarquia entre o agente e a vítima, e o agente se prevalecendo dessa hierarquia funcional, da relação profissional, ele impõe isso como uma forma de constranger a vítima com o intuito de obter favorecimentos ou vantagens de natureza sexual, ok? Então vamos lá, aqui sim nós não temos um crime nós temos aqui um crime próprio, não é isso? Com relação ao sujeito ativo. Por que ele é próprio em relação ao sujeito ativo? Porque não é qualquer pessoa que pratica esse crime, e sim a pessoa que se encontra numa posição de superioridade hierárquica em relação à vítima. Não é isso? O sujeito passivo também vai ser próprio, porque não é qualquer pessoa que pode ser vítima desse crime, mas somente a pessoa que se encontra numa posição de inferioridade hierárquica, na posição de subordinação hierárquica em relação ao agente. Então há esse vínculo de emprego, cargo ou função entre agente e vítima. Entre o agente e vítima. Ok, pessoal? Já falamos que o sexo pouco importa, muito menos orientação sexual entre agente e vítima, ok? Pode se dar por homem contra mulher, mulher contra mulher, mulher contra homem, homossexual em relação à pessoa homossexual, não faz a mínima distinção o tipo penal com relação à orientação sexual de agente e vítima desses crimes. Então esse crime aqui ele se caracteriza, pessoal, no constrangimento contra essa vítima, caracterizando-se naquela insistência que é importuna, inconveniente de alguém que se encontra nessa posição privilegiada de chefe, de superior hierárquico em relação à vítima. Nós temos aqui uma relação laboral, tá? Quando nós falamos aqui de superioridade hierárquica, estamos falando de uma relação laboral em âmbito público, tá certo? Em âmbito público. Então, quando se fala em ascendência, nós estamos falando em relação privada. Então é só essa distinção que tem que ser feita aqui, quando o tipo penal fala que prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico, ele está falando de uma relação de direito público, uma relação de pessoas que são agentes públicos. E quando ele fala em ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, está falando em relações no âmbito das relações laborais privadas. Relações laborais de natureza privada. Ok? Então aqui esse crime não se aplica, de acordo com boa parte da doutrina, não se aplica nas relações que existem entre professor e aluno, tá? Pessoas que têm ali, que não há essa relação de superioridade ou de ascendência entre superior e subordinado, por exemplo, também entre um ministro de confissão religiosa, um padre, um pastor em relação ao fiel. Não é essa a intenção do legislador incriminar esse comportamento. Aqui ele está tratando da relação
laboral, da importunação que é feita, do assédio que é feito, do constrangimento empregado pelo agente que se privilegia dessa sua posição de superioridade ou ascendência sobre a vítima, tá ok? Esse crime, ele é doloso, obviamente, só pode ser praticado mediante dolo e o intuito dele é obter uma vantagem ou favorecimento sexual, qualquer vantagem ou favorecimento sexual, para si ou para outra pessoa. Olha que interessante, não precisa necessariamente que essa vantagem sexual seja para o próprio agente. Eu poderia ter uma situação em que o empregador, o chefe, o superior hierárquico, a pessoa que tem ascendência de cargo, emprego ou função, ela exerça esse constrangimento para que a vítima favoreça ou ofereça uma vantagem sexual para o seu filho ou para a terceira pessoa, um amigo, tá certo? Então não necessita necessariamente, o tipo penal não exige que essa vantagem sexual, esse favorecimento sexual, tá, é para o próprio agente, pode ser para a terceira pessoa que não o agente, ok? Então, o crime é consumado no momento em que há o emprego do constrangimento, no momento que o agente emprega o constrangimento no intuito de obter a vantagem ou favorecimento sexual, o crime ocorre a consumação do crime. Aqui uma majorante de pena no parágrafo 2º, quando a vítima é menor de 18 anos, aumento de pena de 1/3 no caso da vítima ser menor de 18 anos de idade. Então aqui são esses os comentários, são essas as considerações que teríamos que fazer, aqui nos caberia aqui no crime do 216A, o crime de assédio sexual. Passamos logo agora de imediato ao crime do 216B, é outra figura típica bastante recente, também introduzida pela Lei 13.772 de 2018. Vamos lá. Cuidado com essas épocas de hoje, de redes sociais, de exposição demais em meios, de fotos, vídeos, imagens, redes sociais, canais de comunicação, em que as pessoas se expõem e expõem conteúdo ali sem se preocupar com a intimidade dos outros. Então vamos lá, o 216B ele vai dizer o seguinte: produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Então tá aqui. Isso aqui antes não era incriminado, né? Isso aqui não era incriminado, isso aqui tem a ver até com aquele caso da Carolina Dickmann, tá? Então, que houve ali uma exposição sexual, houve a produção, a fotografia, filmagem, registro por qualquer meio de cena que envolve nudez, ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo ou privado, em que os participantes, as pessoas que são expostas ali, não estão autorizando aquela divulgação, ou aquela produção, fotografia ou filmagem. Veja que não está falando publicar. Então veja, o fato da pessoa estar produzindo, filmando, fotografando, mesmo que não haja divulgação desse conteúdo, nós estamos diante desse crime. Porque vejam os verbos que estão aqui, ó: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio. Certo? O parágrafo único diz o seguinte: na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então aqui é a montagem, né? A pessoa não participou, mas ele dá um jeito de manipular as imagens e usar de artifícios, mecanismos, recursos tecnológicos que vão incluir uma pessoa que não participou daquela cena. Lembra daquele caso lá do candidato à prefeitura de São Paulo, o Dória, né? Que colocaram ele lá numa situação ali bastante esquisita, com 3, 4 mulheres, não sei, 2 mulheres, não sei quantas mulheres tinham lá em volta dele, e colocaram ou uma pessoa parecida com ele, ou foi uma montagem que colocaram o rosto dele em alguém ali, de modo que não ficou devidamente provado, ou parece que uma perícia que foi feita depois chegou a comprovar de que realmente não se tratava dele, ok? Então tá aí. Obviamente naquela época esse crime, essa conduta não era tipificada, não era incriminada, mas tá aí esse crime do artigo 316B, cuidado com a divulgação de imagens, tá? Com produzir, fotografar, filmar, registrar imagens, fazer montagens em que as pessoas não se encontram nas cenas que estão sendo expostas ali à intimidade daquelas pessoas, tá ok? Bom,
É o suficiente, esse crime aqui é bem simples, bem autoexplicativo, com a mera leitura da sua tipificação aqui, para vocês terem conhecimento. Como se trata de crime bastante recente, do ano passado agora, é provável que vocês encontrem daqui a uns 2, 3, 4 anos, até quando vocês estiverem terminando a faculdade de vocês, vocês depararem com esse crime sendo exigido na sua prova da OAB, na sua prova de concurso público, tá bom, gente? Então, encerramos nossa aulinha, foi curtinha, 10 minutos. Eu vou ter que interromper agora porque a próxima nós vamos tratar do crime de sedução. Desculpe, do crime de estupro de vulnerável. O crime de sedução foi revogado. Depois eu até falo sobre ele bem rapidamente aqui, mas o crime de estupro de vulnerável, que exige uma análise um pouco mais detida, um pouco mais aprofundada do crime de estupro de vulnerável, é um crime muito cobrado nas provas aí de concurso público, então eu vou ter que perder um tempinho um pouco maior com o crime de estupro de vulnerável na nossa próxima aula, ok? Vamos lá tomar uma aguinha então, dar um intervalozinho e passamos logo em seguida a nossa próxima aula.